a teologia da Xuxa. Eu sou da época do cinema, que quando a gente ia para o cinema era para assistir os filmes da Xuxa e dos Trapalhões. E a Xuxa, ela fez um filme, Lua de Cristal, e no finalzinho do filme ela dizia assim: tudo que eu quiser, o homem lá de cima vai me dar. E criou-se uma teologia dentro das igrejas assim. Mensagem boa é mensagem da Xuxa. Tudo que você veio buscar aqui nesta noite, tudo que você veio buscar aqui nesta noite, Ele vai te dar. Teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o homem lá de cima vai me dar. Mentira. Eu me lembro uma vez que eu vi um desenho que aquilo me impactou. Era um desenho que alguém fez de Jesus como que saindo de... Ele sendo um gênio, saindo de uma lâmpada. Como que alguém tivesse esfregado uma lâmpada e saía aquela fumacinha, e a imagem que vinha era de Jesus, dizendo: estou aqui para responder os teus pedidos. E aí os cristãos fazem 3 pedidos e Jesus, como um gênio da lâmpada, sai e nos dá aquilo que queremos. Era a teologia que estava se formando. Um Jesus, um Deus serviçal, um Deus que estava nos dizendo assim: pare de ficar pensando em mortificar a carne, pare de ficar pensando em negar-se a si mesmo e seguir a cruz. Não, eu vim para que vocês sejam felizes e vivam bem nessa terra e desfrute de todos os bens dessa terra. E a gente começou a pensar que cristianismo era isso. Era só desfrutar, ser feliz e desfrutar dos bens da terra. E esse negócio de santificação, separação, isso era coisa do passado. E essa pandemia, ela veio nos chamar de novo à realidade. Ela veio nos mostrar que Deus não está limitado ao que a gente quer, que Deus não está limitado aos nossos desejos, que Deus, Ele não tem nenhuma obrigação de responder às nossas orações, que Deus não tem nenhuma obrigação de realizar os nossos desejos, porque se Ele realizar o teu desejo hoje, como diz a canção, Ele é Deus, mas se Ele não realizar, Ele continua ainda sendo Deus. Então, meus queridos irmãos, essa crença de que nós queríamos pensar apenas em ser feliz e nos sentir bem e nada de negar-se a si mesmo, isso caiu por terra. Nessa pandemia começamos a pensar diferente. Alguém queria viver um cristianismo do tipo: eu não preciso que Deus esteja comigo todos os dias. Eu não preciso ter um relacionamento profundo com Deus todos os dias. A única coisa que eu preciso é que Deus apareça na minha vida só quando eu tiver necessidade. Quando eu tiver alguma necessidade, aí eu procuro Ele. Em uma Universal, em uma Deus e Amor, uma Madureira, quando eu tiver com uma necessidade, eu procuro Ele. Mas esse não é o cristianismo que Jesus veio trazer para a terra. Jesus veio trazer um cristianismo de relacionamento, de encontro, de comunhão, de entrega, de entregar-se a Ele todos os dias. Jesus veio justamente trazer esse momento especial para nossas vidas. Mas, pastor, o que era que estava então nos impedindo de viver essa comunhão mais profunda com o Senhor? É que essa teologia da Xuxa, esse Jesus gênio que sai de uma lâmpada, ele estava agora disputando com dos piores vícios que existe na natureza humana, que é a ambição. A ambição, meus irmãos, é algo tão terrível, é algo tão destruidor, que as Escrituras falam dele em vários lugares, como esse texto que nós lemos na Bíblia Sagrada. A ambição, ela coloca
a nossa vontade como primazia, e as coisas de Deus sempre ficam em segundo lugar. Nós estávamos criando ensinamento dentro das igrejas, alimentando a ambição do povo. A igreja estava disputando com o mundo. O mundo, ele tem uma filosofia só de querer. O mundo tem uma filosofia só de consumo. As pessoas mundanas que não têm Deus na vida, o pensamento deles é sempre de consumir, de possuir, de ter, de experimentar. Isso é chamado de hedonismo. E a igreja estava indo por esse caminho também. Os crentes também estavam buscando a Deus só para terem e possuírem. E isso nós chamamos de ambição. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, se o Frank for rápido no gatilho, os irmãos vão poder ler comigo. Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao 18, veja o que o apóstolo diz. Ele começa com uma pergunta dizendo assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, escute isso, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Quando eu li esse texto, eu gosto muito de ler as Escrituras. Eu amo a palavra de Deus. E para você ler a palavra de Deus, você tem que ser bom de leitura. Talvez os irmãos não tenham percebido isso aqui, mas quando eu li esse texto, diz assim: ambição egoísta. E ambição já é algo egoísta. Então esse adjetivo egoísta, ele é repetitivo. Não havia necessidade do tradutor colocar ambição egoísta. Ele poderia colocar somente a palavra ambição. Isso me chamou a atenção e eu fui ler alguns comentários que eu possuo aqui. E nos comentários que eu estava lendo, um autor disse que foi acrescentado essa palavra egoísta no texto bíblico, foi acrescentada devido à nossa era, devido à nossa geração, porque a nossa geração entende que ambição é uma virtude. Um homem, uma mulher ambicioso, que deseja crescer, que deseja a qualquer custo alcançar o patamar mais alto, essa ambição é vista hoje em nossos dias como algo virtuoso. Por isso que o autor, quando foi traduzir na Bíblia, ele colocou ambição egoísta para distinguir uma ambição positiva de uma ambição negativa. Só que a Bíblia não tem isso. Toda vez que aparece a palavra ambição na Bíblia, ela tem a conotação negativa. Ela tem essa ideia de que é um vício, é algo que precisa ser vencido. Quando uma pessoa ela é ambiciosa, significa dizer que é alguém que pensa apenas em si mesmo, na sua autorrealização, que ela nunca está pensando no próximo que está do seu lado. Uma pessoa ambiciosa é alguém que ainda não submeteu o seu eu ao poderio de Cristo. É alguém que está sempre disputando com o próprio Senhor. Tiago vai dizer, por que algumas pessoas, meus irmãos, acabaram decepcionadas?
Por que algumas pessoas estão dentro da igreja e estão decepcionadas? Porque foi ministrado a essas pessoas esse ensinamento da Xuxa: tudo que eu quiser, o homem lá de cima vai me dar, independente se aquilo que eu estou querendo é algo da vontade dele ou não. Então Tiago, ele vai dizer que essa ideia está equivocada. Tiago capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E Tiago usa agora uma expressão muito forte. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Que coisa tremenda! Foi justamente esse desejo egoísta o desejo do jovem rico. A Bíblia conta-nos a história que um príncipe rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você guarde os mandamentos da sua religião. Ele disse: ah, Senhor, eu guardo esses mandamentos da minha religião desde criança. Jesus disse: então faz o seguinte, vence o egoísmo, pega os teus bens, vende e dá aos pobres. E disse que ele ficou triste e se afastou de Jesus e não quis seguir a Jesus. Aquele jovem rico, ele queria criar uma nova doutrina, ele queria seguir a Jesus e não abandonar o seu egoísmo, e não abandonar a sua ambição. Meus irmãos, nesses últimos dias, essa pandemia acabou revelando um ídolo dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica por muito tempo falava dos católicos, que tinha os ídolos de José, Maria e não sei quem mais. Mas dentro de muitas igrejas evangélicas também tem um ídolo, e muitas pessoas o idolatram. É justamente essa ideia de querer servir a Jesus como que ele fosse um gênio, um servidor, um doador de bênçãos sem nenhum compromisso. Pessoas que querem viver com Jesus, mas não ter nenhum compromisso com Ele, apenas de ficar recebendo as bênçãos. E Jesus nessa pandemia mostrou que as coisas não é bem assim, que Ele não está sujeito ao nosso querer, que Ele não está sujeito à nossa vontade, mas é nós que temos que nos submeter à vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Nesse texto que nós lemos em Lucas capítulo 12, eu acho esse texto muito forte, porque esse texto de alguma forma ele fala com a gente. O que é que este homem queria? Uma estabilidade. O que é que esse homem queria? Uma aposentadoria abençoada. As terras dele choveu, cresceram os grãos e o armazém que ele tinha ficou pequeno. Ele disse: meu Deus, as minhas terras estão abençoadas e esses armazéns não vai caber. Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses armazéns e vou fazer um armazém maior. E aí vou pegar todos esses grãos da minha terra, vou colocar nos armazéns, e eu estou vendo que vai ser uma prosperidade tão grande que eu não vou mais precisar trabalhar. Ele diz: aposentadoria. Quem não quer uma aposentadoria? Quem não quer alcançar um bem financeiro a tal ponto de dizer assim: tchau prefeitura, tchau governo, tchau, vou ficar só em casa agora com açúcar e mamão. Que projeto tremendo era o dele.
Só que ele não entendeu a razão por que ele era abençoado pelo Senhor. Ele não conhecia a doutrina da mordomia. Ele não conhecia por qual razão Deus o abençoou. Pastor, por que Deus abençoa uma pessoa? Será que o intuito de Deus é apenas de abençoar um e outro não? Deus tem propósitos quando abençoa as pessoas. Ele disse assim: e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, olha aí, se aposenta. Te aposenta e começa a aproveitar, comer, beber, alegra-te. Contudo, Deus apareceu para esse homem, ou Deus falou com ele, mas ele, eu acho que ele não entendeu. Deus falou com ele e disse assim para ele: louco. Você ouvir alguém te chamando de louco é uma coisa. Agora você ouvir Deus, ele não erra na interpretação dele. Deus, ele sonda os corações, ele não erra na interpretação. Deus disse: louco. Essa palavra louco, em alguns textos aí, é traduzido como insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem perspectiva. É uma pessoa que não pensa naquilo que está fazendo com os olhos de Deus. O insensato é aquele que sempre faz as coisas, mas olhando apenas para si mesmo. O insensato é o egoísta. O insensato é aquele que no mundo dele tudo é para ele e ele só pensa nele. Insensato. Deus disse: insensato. Mas como ele era insensato, se ele estava juntando tudo para viver bem? Você vai entender por que ele foi insensato. Ele foi insensato porque Deus disse: esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou a sua vida lhe será pedida. Deus disse: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Essa palavra pedir a sua alma, dentro do texto bíblico, ela é usada para um retorno por um empréstimo. É quando alguém faz um empréstimo a uma pessoa para 30 dias. Quando chega aqueles 30 dias, se a pessoa não for honrada de voltar para devolver o empréstimo, a pessoa que emprestou vai pedir conta. Ei, irmão, tem um irmão que disse que ele mora de aluguel. Aí o final do dia, quando o aluguel você vence dia 14. Quando dá dia 14, o telefone: bom dia, querido. Meu Deus, não dá para esperar nem o dia 15. Dia 14 já pede empréstimo. A nossa vida, escute isso. Nesse texto bíblico, quando Jesus diz: a tua alma será pedida, Jesus está dizendo: o teu tempo aqui na terra se completou. Hoje mesmo eu estarei pegando o que é meu, que eu te emprestei, que é a tua vida. Aí Jesus resolve agora, escute isso. O que diz o texto: a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Qual foi a insensatez dele? A insensatez dele é que ele preparava tudo apenas para ele. Era o egoísta, o insensato que passa a vida inteira pensando só nele e não pensou no outro, nos demais. Tuas riquezas vão ficar para quem? Ele não tinha para quem deixar.
Vocês sabem que eu acho tão interessante a maneira de Deus trabalhar conosco, que quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu vi duas coisas interessantes. Cidade pequena, você fica sabendo de tudo. Nessa cidade tem muita gente abençoada financeira, mas eu vejo que tem um pessoal que elogia um certo tipo de gente que não merece elogio, merece ter pena. Tem um pessoal que anda por aí meio desmantelado, meio sujo, meio maltrapilha, meio roupa velha, e alguém diz assim: pastor, é o homem mais rico da cidade. Mas tem coisa errada. Como é que é rico e vive desse jeito? Isso tem um nome para isso. Isso é um espírito, isso é um demônio, isso é miséria, espírito da miséria. Eu estava aqui, cidade pequena você não pode nem falar, senão vai que tem parente. Chega lá fora, você leva uma peia, né? Pastor, aquele cara, teve um camarada que ele chegou no lugar assim e disse: eita, camarada feia. Disse: quem? Aquele ali, aquele de boné. Disse: ele é meu tio. Disse: não é aquele não, rapaz. O outro ali de bigode. Aquele de bigode, disse: ele é meu irmão. Disse: nem aquele não, rapaz. É aquele outro barrigudo. Aquele barrigudo é meu pai. Disse: então, família feia da bexiga. Não dava mais para sair. Mas tem um caso que eu ouvi. Acho que o dia que nós fomos ali consertar o... Cadê? Qual foi o dia que fomos consertar o pneu do carro? Ontem nós estávamos ali consertando o pneu de um carro. E tinha um senhor, me parece com 80 e poucos anos, limpando. Trabalhando, com 80 anos, trabalhando ainda, limpando o mato com a roçadeira. E chegou um senhor, sentou do meu lado e disse assim para mim: olha, tá vendo esse homem aí? Que tudinho é dele. Ele falou: que tudinho é dele. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele é solteiro, nunca se casou, não tem filho e ninguém conhece a família. Imediatamente eu pensei nessa parábola. Meu Deus, tanta riqueza assim. Esse homem morre, o que ele vai apresentar diante de Deus? Quando ele chegar diante do Senhor, o dia de prestação de contas, o que ele vai dizer para Deus? Como ele vai contar a sua história para o Senhor? E se o Senhor chamar ele de insensato, porque viveu todo esse tempo aqui na vida pensando em si mesmo? Escute, eu quero deixar até um aviso aqui para quem tem terras e está aqui dentro. Irmão, você já está chegando à tua idade de partir para a eternidade. Junta a família, junta os filhos, conversa com teus filhos e reparte os teus bens antes de partir. Porque se tem uma coisa que coloca desavença dentro de casa, é aquelas pessoas que partem para a eternidade e deixam os bens para os filhos ficar brigando aqui. Jesus está falando isso. Louco, insensato. Tu está pensando em viver bem, mas quando tu for embora, os teus bens vai ficar para quem? Para causar briga dentro de casa, para causar transtornos dentro de casa. Então cuide disso, preocupe-se com isso. O que tu tens, para quem será? Esse louco e insensato, irmão, é aquela pessoa que pensa que a vida é só a vida da terra. Ele não imagina que existe algo além disso. Esse louco e insensato, estou terminando, esse louco e insensato, ele era totalmente diferente do servo fiel e prudente, que o Senhor Jesus diz: servo fiel e prudente, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Veja, dois tipos de pessoas: um louco e insensato, e outro fiel e prudente. A prudência é justamente o contrário da insensatez. O prudente, ele se prepara. O prudente, ele olha mais na frente. O prudente, ele não é pego de surpresa.
Jesus elogiou o servo prudente. Porque, meus irmãos, a vida aqui nessa terra, ela pode ser vista da seguinte maneira, escute isso, nunca esqueça isso. A vida aqui nessa terra, como Deus a ver a vida, como Deus estabeleceu a vida para nós. Deus estabeleceu a vida primeiro como um teste, escute isso. Eu me lembrei de um pastor que ele foi pregar pela primeira vez. Quando ele botou o papel aqui, o vento bateu, levou lá para baixo. E ele era vergonhoso, não quis apanhar e esqueceu a mensagem. Escute isso. Como que Deus vê a vida? E como que Deus estabeleceu a vida para nós aqui? Primeiro, a vida é um teste do ponto de vista de Deus. Todos nós estamos sendo testados diariamente por Deus. Deus está testando a nossa fé. Deus está testando o nosso caráter. Deus está testando a nossa fidelidade. Deus está nos testando todos os dias. Você pode ver isso pelos heróis da fé. Os homens de Deus eram testados. Abraão, o pai da fé, Deus o chamou e testou a sua fé pedindo o seu filho. Sansão, todos os homens de Deus são testados. Se Deus testou aqueles homens, não pense você que você também não está sendo testado. Deus está testando você todos os dias. Todos os dias você é testado pelo Senhor. Então a vida é um teste. Além da vida ser um teste, a vida também é uma atribuição temporária. Que é isso, pastor? É algo que Deus nos atribui, só que muito passageiro, irmão. Tem pessoas que vivem nessa vida pensando que a vida é eterna. Tem pessoas que pensam que nunca vão morrer. Tem pessoas que pensam que nunca vão passar. Mas a vida é uma atribuição passageira. Nós estamos vivos aqui hoje, mas não sabemos o nosso amanhã. Deus disse: louco, insensato, hoje mesmo pedirão a tua vida, e o que tu tens, para quem será? O Senhor Jesus está dizendo: a nossa vida passa muito rápido. Tem pessoas que querem viver a vida apenas com os prazeres da terra. Tem pessoas que pensam que a vida é só festa, é só bebida, que a vida é só amizade, que a vida é só passeio, e de repente tudo passa. Estou com 48 anos. Vocês acreditam que tem dia que eu me levanto lembrando das coisas que eu passei no quartel quando eu tinha 18 anos. Alguém disse que a única coisa que não envelhece é a nossa mente. É por isso que tem uns velhos meio safado, porque já está velho, mas a mente dele pensa que ele é um garotinho de 18 anos. Tudo caindo assim, meio torto. Ele passa uma gatinha de 18, ele ainda olha. E a menina diz assim: o velho feio, enxerido. Ai, morreu, homem. Porque o corpo envelhece, mas a mente não. Mas a nossa vida é uma atribuição passageira. Escute isso, vou soltar uma profecia aqui agora, sem medo de errar. Uma profecia. Daqui a 100 anos, não tem mais um vivo aqui nessa noite. Sim ou não? Está vendo? A nossa vida é passageira. A nossa vida é um teste. A nossa vida é uma atribuição temporária. Passa rápido. E por fim, a nossa vida é uma incumbência. É aqui que eu quero chegar e termino. A nossa vida é uma incumbência. Deus, Ele nos deu uma missão. Toda pessoa que nasceu nessa terra nasceu com um propósito, nasceu com uma missão. Muitos não vão alcançar, vão falhar, vão parar no meio do caminho. Por quê, pastor? Porque foram insensatos. Por quê, pastor, que muitos não vão alcançar o projeto de Deus? Porque são loucos.
E aí naquele dia, o que dirão para o Senhor? Veja, a vida como incumbência significa que somos administradores de tudo que Deus nos dá. Na parábola desse louco insensato, o Senhor diz assim: a terra de certo homem rico produziu muito bem. O que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava dizendo que incumbiu a ele uma bênção de prosperidade. O Senhor olhou para aquele homem e disse: vou te abençoar, tuas terras vão produzir. Só que esse homem não poderia esquecer, meus irmãos, que é Deus que é o dono de tudo. A Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus, até a sua própria vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo disse: tudo que nós temos foi dado por Deus. Foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que colocou em nossas mãos. Mas infelizmente, muitos estão sendo insensatos, porque estão pensando que a vida é apenas isso aqui. Eu termino essa mensagem fazendo uma ilustração. Isso não é um chicote não, tá? Vou chamar aqui o João para pegar isso aqui. Pega aí, João. Estica esse negócio. Imagine esse cabo representando a nossa vida. A nossa vida teve um começo. Nós fomos criados. Nós não somos seres eternos. Fomos criados, tivemos um começo, mas não teremos um fim, porque essa tomada está ligada em Deus. Todos que foram criados e nasceram nunca mais deixarão de existir. Só que a nossa vida está dividida entre vida terrena, que é esse pontinho branco que vocês estão vendo. Essa é a nossa vida terrena. E todo esse vermelhão é o resto das nossas vidas que viveremos eternamente. Tudo isso aqui é a vida eterna que estaremos agora. A Bíblia diz que nós seremos participantes da natureza de Deus. Como? Iremos participar da vida eterna dele. Nunca mais morreremos. Mas a nossa vida aqui é terrena e é curta. Ela é algo que passa rápido. Tem pessoas que ele está vivendo a vida dele insensata, porque ele vive se preparando só para isso. Ele trabalha, ele consegue dinheiro, porque ele quer muito dinheiro para viver bem aqui no final. Quando eu chegar na minha velhice, folga a alma e descansa, porque o que tu tem é para muito tempo. Louco, malucão da cabeça, seu doido, seu insensato. Nossa vida é curta. O homem passa a vida todinha enfermo para ganhar dinheiro, e quando ganha o dinheiro, gasta o dinheiro todinho com sua enfermidade e morre. Insensato. Está pensando só na vida terrena. Tudo que faz é nos prazeres terrenos. Tudo que pensa é nos prazeres terrenos. E ele não sabe que o que ele faz aqui pode prejudicá-lo por todo esse tempo de eternidade. Seu louco! É muito pouco tempo para você desperdiçar e passar toda uma eternidade fora da presença de Cristo, seu doido! Segura aí, João, deixa eu apanhar lá fora não. Eu
o cara começa a pensar que a vida é só isso, começa a trabalhar só para isso, começa a pensar só nisso, pensa que a vida é só isso aqui, e de repente não fez aquilo que Deus queria, não cumpriu o objetivo de Deus, e de repente vai viver vida de escuridão. Ficamos em pé. Foi um chicote ou não? 3 coisas que o insensato perdeu. Primeira coisa que ele perdeu: